Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás e este aqui é um canal de política, de opiniões firmes, sempre vendo pelo espectro da direita, que é isso que nós acreditamos para um governo, mas também falamos sobre coisas do nosso dia a dia. Lembrando que esse vídeo vai ser transmitido para o Spotify daqui uma hora e para o Rumble. Também estamos ao vivo no YouTube, Twitch TV e Twitter. E o pessoal lá do Instagram vai ter seu conteúdo especial, específico para eles. Também do TikTok tem um conteúdo específico. Vídeos mais curtos ou lives abertas lá, certo? Esse vídeo aqui é somente para essas plataformas. Eles não vão ser transmitidos. Então, caso você conheça alguém lá do Instagram, do TikTok, fala, ó, vamos lá pro YouTube, vamos pro Twitch TV, vamos pro Twitter, ou vamos esperar daqui uma hora para assistir lá no Rumble ou no Spotify, para a gente acompanhar este conteúdo, que ele não vai ser transmitido nas demais plataformas, para poder a gente ter essa integração. Então, recado dado, como vocês estão vendo o título aí, nesse sábado, cadê o arcabouço fiscal? A gente ficou essa semana toda aí discutindo, esperando, já estamos desde do governo, desde a campanha, né? Estamos esperando apresentar o plano de governo, o que vai ser feito da parte fiscal, o que nós vamos ver aí da parte da economia, porque a gente, querendo ou não, a economia é o que impacta mais a vida de todos os brasileiros mais rapidamente. Todos os brasileiros acabam sentindo mais a economia primeiro do que as outras mudanças. Não deveria ser assim, temos assuntos mais importantes até que a economia, mas enfim, a economia é e tem a sua importância. E essa semana nós fomos apresentado, nem posso dizer que foi apresentado, que foi mostrado, porque os PowerPoints lá do tão falado arcabouço fiscal foi pior do que o do Deltan Dallagnol lá explicando a organização criminosa que ele estava investigando. Mas isso é um outro caso, lá uma outra situação. Então a gente esperando a esquerda, esse desgoverno de esquerda que está aí esperando há muito tempo apresentar algo, eles apresentaram o tal do arcabouço fiscal. E o que é isso? Primeiro vamos ter que entender aonde tudo começou. Vamos ter que ver um pouquinho a história lá antes do governo Michel Temer e depois a gente vê como foi as regras. Antes do governo Michel Temer, a gente não tinha uma política de controle de gastos. Ou seja, o governo podia ir lá e gastar à vontade, gastar como queria, onde queria, e se ia pagar ou não era outro assunto. Então, para a gente trazer aí para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia. Eles tinham um cartão de crédito com limite ilimitado. E eles gastavam ilimitadamente. Só que mesmo um cartão de crédito sem limite, você precisa ter uma entrada de dinheiro que cubra a sua parcela do cartão, que cubra o seu boleto ali do seu cartão de crédito. Então não tinha. E aí como é que o governo fazia? Ele gastava? Gastava. A nossa moeda não tinha lastro nenhum. Então os economistas faziam uma análise que o que estava sendo arrecadado era muito menor do que estava sendo gasto. E aí automaticamente você sabe que algumas contas iam ficar pendentes, como ficaram, e a nossa dívida é imensa, a dívida é sem fim. E isso causava um aumento de inflação. E aí quem é o pessoal mais antigo lembra dos overnights, das inflações galopantes, que você comprava um produto, tinha até o remarcador lá, com a maquininha de remarcar preço. Eu não sei se o pessoal aqui que está acompanhando a live era dessa época, mas você tinha que sair correndo. Porque se você tinha lá R$2, não era R$2 na época, era outra moeda. Você tivesse lá, e até na época do real também já teve essa situação. Você tinha lá R$2 para comprar uma bolacha. Você tinha que sair correndo, pegar a bolacha com aquela marcação, porque senão o cara já vinha remarcando. Então, horas, minutos depois, a bolacha custava R$3,50, custava R$4, R$5, R$6. Era aquela loucura. Por quê? Porque não tinha-se uma política de austeridade financeira. Ou seja, quem gasta mais do que ganha vai ficar sem pagar. E isso foi se arrastando desde a história do Brasil, veio se arrastando até o governo Fernando Henrique, entrou no governo do Nine, foi se arrastando no Nine 1, Nine 2, Dilma 1, Dilma 2, e aí veio o governo do Michel Temer.
O governo do Michel Temer inaugurou uma coisa que é absurdo, porque assim, realmente, se a gente falar em teto de gastos, é um absurdo, porque é uma coisa que só tem no Brasil. E por que só tem no Brasil? Porque só os políticos brasileiros não entendem o respeito a essa coisa. O que eu ganho, eu tenho que gastar o que eu ganho. Não dá pra ter, não dá pra imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro é ficção. O dinheiro, ele tem... o dinheiro, pra gente entender um pouquinho só, antes da gente continuar a nossa história, o dinheiro ele só tem valor porque ele é um recurso limitado. Se você transformar ele em limitado, ele perde o valor dele. Tudo que tem valor nessa terra, ele só tem se ele é limitado e de pouca quantidade. Então você tem que imprimir menos dinheiro, produzir menos dívida para equilibrar as contas. Então, visto que os governantes não tinham isso e viviam dentro daquele populismo, criando série de obras que não iam ser concluídas, planos, e criavam projetos, e bolsa isso, bolsa aquilo, enfim, a gastança que o governo fazia desenfreado. O que o governo Michel Temer aprovou e foi muito bacana para a nossa realidade, mesmo isso sendo uma realidade absurda, a qual não deveria ser assim. Uma limitação, ou seja, os nossos gastos não podiam ser ultrapassados sob pena de responder crime, de responsabilidade com a perda do mandato, de acordo com o seu ganho. Então, ou seja, eu ganhei isso, eu só posso gastar isso. Infelizmente. Aí você... como é que eu faço para reduzir esses gastos? Vamos enxugar a máquina pública para poder fazer isso. Que isso é o saudável. Você tem que ganhar mais do que você gasta. E aí foi aprovado o teto de gastos. Isso foi muito bom. A economia começou a se levantar, porque lá fora as pessoas começaram a entender e analisar que, sim, agora o Brasil tem uma política, uma limitação. Não vai ser uma gastança desenfreada. E aí tivemos a eleição do nosso querido presidente Bolsonaro. O Bolsonaro teve seus 4 anos de governo em cima do teto de gastos. E ele só furou o teto de gasto 2 vezes. 2 vezes foi furado o teto de gasto por motivos óbvios. E não foi furado. Foi pedido uma autorização ao Congresso a qual furasse esse teto de gasto. E qual que foi? Pandemia. As pessoas serem impedidas de trabalhar, impedidas de ganhar o seu dinheiro, precisavam dar auxílio emergencial, senão as pessoas iam morrer de fome dentro de casa. Foi feito um fura-teto para pagar essa despesa, o auxílio emergencial e as despesas dos estados, o socorro. Então foi feito um orçamento, mas de contrapartida, o que o governo fez? Ele reduziu gastos para apresentar como forma de contrapartida desse aumento de gasto. Ele reduziu. O que ele fez? Reduziu ministérios. Opa, acho que caímos, voltamos. Ele teve redução de ministérios, redução de cargos comissionados, redução de projetos. Obras não foram iniciadas e só foram concluídas, justamente para manter esse gasto. E aí, foram 4 anos assim. E a segunda vez que foi furado foi com a guerra da Ucrânia. Tivemos um problema super grande nos combustíveis e no fertilizante, então foi feito uma fura também, autorizado pelo Congresso Nacional, para extrapolar essa e conseguir cobrir essa diferença e manter os combustíveis dentro de um valor. E aí tivemos a eleição da carreta furacão, desse governo aí do amor, essa bosta que a gente elegeu. E aí essa porcaria que a gente elegeu de esquerda, o que eles fizeram? Aumentaram o número de ministérios, aumentaram o número de pessoas, aumentaram. E aí? Para pagar toda essa conta, prometeram picanha, prometeram churrasquinho que já virou abóbora. Com essas promessas, eles foram lá e passaram a PEC do fura-teto. Só que aí essa PEC do fura-teto, eles puderam furar e furaram num valor exorbitante, numa quantia sem igual, desde que seja só o quê? Este ano, e que eles apresentassem o retorno à regra antiga do teto de gastos. Pois bem, eles não têm como cobrir o teto de gasto, porque a companheirada toda que eles estão, gasto. Aí eles resolveram criar uma lei que substituiria o teto de gasto. Que eles deram o nome aí, o Jaiminho, o nosso grande Haddad, que colou para passar na faculdade de economia. Então a gente tira Paulo Guedes e põe o Haddad, o nosso querido Jaiminho. A gente põe lá o Jaiminho e ele fala: vou criar o arcabouço fiscal.
E aí ficou, vai vir o arcabouço, terça apresento, sexta, terça, sexta. E ele sempre lembra, gente, quando o pessoal fala, combinar com você terça e sexta que eles vão te entregar alguma coisa, normalmente eles são golpistas. Os golpistas adoram marcar dia de terça e dia de sexta. Então fica essa aí. Aí eles ficavam marcando que terça, sexta apresenta, terça, sexta apresenta, terça, sexta apresenta. E aí a gente viu aí vários comentaristas a semana, ao longo do mês, cadê o arcabouço? Cadê o arcabouço? Vai apresentar, vai apresentar. E sexta-feira apresentaram. E aí esse arcabouço, ele primeiro, uma apresentação ridícula, feita de última hora, um PowerPoint ridículo, sem explicação nenhuma, ridícula, sem tecnicidade nenhuma, uma coisa absurda, esdrúxula, terrível, o fim. Mas pudemos extrair algumas coisas de lá, que vão nesse sentido até eles aprovarem o projeto. E aí eu vou dividir duas situações. Qual que é a estratégia deles e qual é e o que a gente pode extrair que vai vir. Primeira coisa que a gente pode extrair que vai vir lá, que é muito ruim. Eles criaram uma política que não funciona. Por quê? Qual que é a política? Quando o PIB atingir um patamar, eles podem gastar mais. Quando o PIB atingir um patamar menor, eles podem só gastar menos, mas nunca vai ter um freio de gastar, nunca vai ter uma trava, nunca vai ter um bloqueio para redução ou gastar. Então você imagina, você ganha 2.000, o seu cartão de crédito vai vir 3.000, 4.000, e quando você tiver um aumento de salário para 3.000, você vai poder gastar no cartão de crédito 8.000. Ou seja, você sempre vai ficar devendo, sempre vai ser um gasto desenfreado. E aí eles põem isso como política, e aí vem a outra que a gente pode extrair. Vão aumentar as arrecadações através de fiscalização. Aí que legal, vai aumentar o seu imposto de renda. Quem ganha menos aí, agora vai pagar o imposto de renda e no arcabouço está lá. Então você que ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda, olha que legal. Aquelas compras nossas na Shopee, aquelas compras no mercado online, você vai pagar imposto agora, que eles eram tributados se foram pegos ou não. Era por amostragem. Agora você vai pagar em todo. Eles querem tributar tudo, eles querem aumentar os tributos para assim justificar uma pseudo-arrecadação, mas o problema está no gasto. O gasto nesse arcabouço fiscal, ele não tem limite, ele sempre ou gasta pouco ou gasta muito, mas sempre gasta. E isso é ridículo, isso só vai contentar uns imbecis que vão lá achar que agora vai vir coisas boas, vão vir passagem por R$200. Porque tem esses imbecil que acreditam nisso. Aí o que acontece? A gente pegar, não pode ser isso. Ou seja, se você ganhou 2.000, você no mínimo, no máximo pode gastar 1.500. No máximo. Para ter uma cordinha ainda, uma gordura para você poder, quando acontece uma emergência. Isso é economia básica. Aí vem o cara e fala, olha, eu vou poder gastar 4.000 quando eu ganho 2, e quando eu ganhar 4 eu posso gastar 8. Ou seja, a gente sempre vai ficar devendo, isso não tem sustentabilidade, isso não tem como fazer. E aí eu já trago outro questionamento, que é muito importante. Qual que é o outro questionamento? Isso são balões de ensaio. Eles vão desenhando todas as semanas um cenário muito ruim. E a gente vai discutindo cenários ruins, vai discutindo o cenário ruim. Aí eles apresentam sempre aqueles cenários apocalípticos, né? É o fim do mundo, é cobrança de taxa, imposto alto. E aí o que você vai se acostumando? Que o cenário vai ser muito ruim. Aí eles apresentam um cenário de merda. Aí você fala, merda tá bom. Entre muito ruim e merda, eu vou no merda. E essa é a tática que eles estão usando com o arcabouço fiscal. Eles vão ensaiando, eles vão sempre mostrando coisas ruins, mostrando coisas ruins. Aí você vai sempre achando que, nossa, é o fim do mundo, tá péssimo. E quando ele apresentar o ruim, você vai aceitar numa boa, porque você vai falar, puxa, que legal, veio o ruim. Eu estava esperando o péssimo, veio o ruim, dá para aceitar. Só que não podemos mais aceitar o ruim. Temos que aceitar o bom. Porque política econômica, principalmente, ela tem que ser feita de forma boa, de forma correta, forma técnica e básica. E o princípio básico tem que ser respeitado. Princípio, já leva o nome de princípio, início. O quanto eu ganho, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Eu não posso gastar mais. Porque isso é ilusão, isso é fabricar dinheiro, é lá imprimir dinheiro. E isso não vai acontecer. Isso derruba, isso vai gerar inflação, isso vai gerar
cobrança de impostos vai gerar aumento de uma carga tributária absurda. Nós já temos uma carga tributária ridícula. Imagina, você hoje, para você ter uma empresa, você tem que ter 4, 5, 6 contadores, advogados especializados em direito tributário para ver como você faz sua arrecadação tributária. E aí eles fazem uma gastança dessa, prometem uma gastança dessa, não apresenta o que deveria ter novas regras fiscais simplificadas, imposto simplificado, uma redução na carga de imposto para assim aumentar o consumo, e com o aumento do consumo aumenta a arrecadação de impostos. Isso o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes demonstraram nos últimos 4 anos. É a mesma coisa, se você tiver uma gasolina a R$5 e você tiver uma gasolina a R$2, R$2 você vai viajar mais, você vai mandar mais de carro, você vai acabar consumindo mais gasolina. Consumiu mais gasolina, vem mais imposto. Aí o outro produto baixa, vai tudo baixando. Isso é básico. Isso é básico. Aí vai um animal desse e apresenta aquilo. Que olha, eu vou gastar pouco ou eu vou gastar muito. Então, esse arcabouço fiscal é um absurdo, mas ele é por intuito de ser um absurdo. Porque ele vai nos acostumando com o absurdo. Eles vão dia a dia nos acostumando com o absurdo. Ó, vai ser ruim, vai ser ruim, vai ser ruim, vai ser péssimo, vai ser péssimo, vai ser péssimo. E aí ele te mostra o ruim. Mas o objetivo sempre foi pôr o ruim para você. Não foi pôr o péssimo. Sempre o objetivo foi pôr o ruim, porque o péssimo já não dá, não aguenta 10 minutos. E as pessoas vão entrando e elas vão alimentando essa discussão e elas vão alimentando essa situação. E esse governo está usando essa técnica em tudo. Ela vai desde lá da questão do armamento até a econômica. Eles vão usando a mesma coisa. Eles vão toda semana falando coisas ruins, apresentando um desgoverno, uma coisa ruim. Que aí quando eles apresentam uma coisa que você fala é uma merda, mas eu consigo sustentar isso aí, você aceita. Eles estão usando técnicas de negociação. Eles estão usando a todo momento técnicas de negociação com a gente. E o mais triste, a gente vê pessoas aceitando. Aí vem lá o general Mourão e fala, não é tão ruim assim, vamos se debruçar pela matéria. É péssimo e ele quer que seja péssimo para ele apresentar o que é ruim. Para aí sim, quando ele apresentar aquela situação ruim, você vai estar já preparado. Você vai falar, tava esperando que ia ser o caos, né? Então uma baguncinha, tá tudo bem. Mas não tá, porque o país estava todo preparado, com as alavancas já todas preparadas para a prosperidade, para a gente navegar com vento de popa, navegar com toda impulsão, para a gente ter uma economia próspera. Porque sim, a gente vai ter uma austeridade, a gente vai ter dias de austeridade, porque o mundo está passando por uma recessão, o mundo está voltando após um período de pandemia, onde houve um descontrole econômico e muitos países, e por conta do seu populismo, não fizeram a lição de casa que o presidente aqui fez, que o Bolsonaro fez, que foi aumentar impostos, aumentar juros, quando eles fizeram aumento, quando deviam fazer para no momento que as coisas estavam difíceis, frear esse momento difícil e agora poder soltar a corda. Lá fizeram tudo ao contrário lá fora, então a gente vai viver uma recessão. E quando a gente está com uma recessão lá fora, quando estão com as coisas não favoráveis lá fora, a gente tem que ser muito cauteloso aqui dentro, porque nossa economia é frágil, nossa economia é muito delicada, é como se ela equilibrasse num fio de uma navalha, estivesse em cima de uma navalha. Qualquer coisa a gente se desequilibra. E aí eles vão, como eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm capacidade técnica para fazer aquilo, eles vão. Inclusive o mercado, tanto que o mercado, com esse arcabouço fiscal ridículo, com esse PowerPoint lá da Layol, se animou e tivemos uma pequena alta na bolsa sexta-feira, porque justamente se você pegar os especialistas em economia, eles estavam lá. Estava tudo terrível. Antes, algo ruim do que terrível. Então, só por ter apresentado algo terrível, eles já sabem a regra e eles se animaram. E essa é a técnica de empurrando devagarzinho, exatamente. Fizeram um comentário aqui, estratégia de manipulação o tempo todo, exatamente. Porque eles não têm o que apresentar, não tem o que ser feito. Infelizmente, o teto de gasto não é o certo, não é ideal, mas em lugares que os políticos são populistas, o teto de gasto é a única coisa possível e aceitável. E agora, mas poxa, se eles vão apresentar e já estão fazendo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa. Porque isso, para ser passado, vai ter que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ser aprovado pelos senadores.
Então o que a gente vai ter que se preparar para esses próximos dias, e este é o objetivo dessa live, para nós pressionarmos deputados e senadores assim que for apresentado este projeto. Então fique ligado nas redes sociais aqui do Geração D, que quando for apresentado nós vamos noticiar. Pressionar para não aprovação, para rejeitar o arcabouço fiscal, para a gente rejeitar isso, para aprovar a manutenção do teto de gastos, porque o que é saudável, a única fórmula que funciona no Brasil é sim o teto de gastos. Então a gente vai ter que ficar atento para os próximos passos, quando este projeto for apresentado, como ele for apresentado, para irmos lá de forma republicana e patriota, nas redes sociais, e educado, e de forma educada, ficar cobrando para rejeição deste arcabouço fiscal, porque esse arcabouço fiscal não faz sentido da forma que foi apresentado. Lógico, quando ele for apresentado oficialmente como projeto de lei, vamos poder ver o que vai ser apresentado, porque esse PowerPoint ridículo, essa coisa, não dá para a gente extrair coisas nada bom. Tudo que foi extraído é só ruim, mas vamos ver o que vai ser apresentado. E a partir do que for apresentado, se materializando isso, que eu acho que vai se materializar, devemos pressionar nossos deputados e senadores para a rejeição disso e a manutenção do teto de gastos, porque a gente não pode mais aceitar uma política tão descontrolada quanto essa. Uma política de que eu gasto muito. Que é isso? A gente vai viver quanto tempo sem poder ter qualidade? Porque às vezes a gente não entende que mas o governo gastando vai dar o auxílio isso, auxílio aquilo, vai fazer obras, vai incentivar a cultura. Gente, isso nada adianta se você não tiver dinheiro para consumir essas coisas. E tudo isso que ele vai fazer, ele toma o seu dinheiro. A gente tem que ter muito na massa do nosso sangue, bem fixado dentro da gente, que o Estado não produz nada. O Estado, ele não produz nada. Ele pega o que você produz e ele toma de você parte da sua produção. Então, para vocês terem uma ideia, vocês trabalham até junho para pagar impostos, só sobre o que você trabalha. Fora os impostos de produtos que você consome, alguns produtos têm 90% do valor é feito por impostos. Outros produtos têm uma margem menor de imposto, mas... Então, assim, ou seja, imagina que legal você comprar um produto 90% mais, com 90% de desconto, 90% mais barato. Porra, seria maravilhoso. E por que isso não pode acontecer? Devido a essa gastança, esse monte de ministério, esse monte de dinheiro, porque o Estado não produz. É simples, a economia ela é simples nesse ponto de vista. Ela é uma atividade complexa, ela é uma ciência complexa, mas nesse ponto de vista, ela é extremamente simples. O Estado não produz nada. Ele pega o que você produz e toma uma parte para ele. Então, não podemos mais aceitar essa gastança. E lógico, achar que isso é legal e que isso é bom e que isso é benefício, porque não é. No final do dia, tira a sua qualidade de vida, tira o seu direito de compra. Tirando o seu poder de compra, você não pode acessar qualquer produto que você queira. Porque aí o shampoo, o sabonete, a picanha, o churrasquinho, a cervejinha fica caro, as outras coisas ficam caras. Então não adianta ele prometer que vai dar uma bolsa picanha, porque se a picanha ficar impossível de comprar, se os impostos aumentam, a carga tributária aumenta, as pessoas diminuem lá na ponta a produção, as empresas não ficam... Imagina, eles querem tributar... Vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem o iFoods, por exemplo. Maravilhoso, o iFoods ajuda, muita gente vive. Hoje você tem empresas aí, pessoas dentro de casa produzindo seus lanches e encosta a motoboy e eles entregam. Então assim, a pessoa dentro de casa, o microempreendedor podendo produzir, eles querem lá taxar o iFoods. Taxar com uma taxação alta. Poxa, para o iFoods, que é uma startup que está no mundo inteiro, o que é uma startup? São empresas de tecnologias na internet. É só eles falarem, ó, tchau. Imagina, a gente tinha a Uber, por exemplo. A gente tem a Uber, a Pop, a gente tem algumas empresas, mas a gente tinha uma concorrente muito boa, que era a Capify. Ela saiu, por quê? Porque ela recebeu uma condenação que os motoristas que eram parceiros, motoristas que abriam um aplicativo lá para trabalhar, foram considerados funcionários dela. Aí ela tem que pagar toda uma taxa, toda uns tributos, a qual não compensaria. Ela simplesmente saiu do Brasil. E aqueles motoristas que ganhavam dinheiro com aquela plataforma não vão ganhar. Então, se você taxar, eles só fecham, eles simplesmente fecham e param de gerar emprego. E aí esses motoristas vão trabalhar onde sem os aplicativos? Como é que eles vão conseguir os seus clientes?
Exatamente isso. Aí vem o animal e fala, a gente põe um correio para fazer as entregas se o iFood quiser ir embora. Como é que você põe? Isso depende de um mercado, de uma conexão, não é uma coisa que você monta do dia para a noite. Então assim, é um absurdo. A gente vê, por exemplo, patinetes. A gente tinha aí na cidade de São Paulo, algumas capitais tinham patinete. O pessoal alugava o patinete, saía, patinete elétrico. Foi uma febre. O patinete elétrico sumiu. Por que saiu? A Prefeitura de São Paulo foi lá e começou a querer regulamentar demais o patinete. Tinha que pôr capacete, tirar uma identidade, não sei o que, cotoveleira. Ficou inviável. Os caras recolheram, jogaram os patinetes no lixo e lasque-se. E eu saio do mercado, porque se é minha operação, porque ao contrário do governo que cria o arcabouço fiscal, a gente não tem, as nossas contas tem que fechar no final do mês. Se elas não fecham, uma hora a gente quebra. Então, e o governo também quebra, minha gente. Não imagina, o que acontece na Argentina, na Venezuela, não é só questão do ponto de vista ditatorial. Eles estão quebrados economicamente, então ninguém aposta, ninguém põe seu dinheiro lá, porque... já falei em algumas outras lives e vou trazer aqui novamente nessa live. Quando a gente entender o que é economia global, imagina que cada país, minha gente, é uma caixinha. É uma caixinha. Aí eu tenho meu dinheiro aqui, ó, meu dinheirinho. Por que eu vou pôr o meu dinheiro na caixinha que chama-se Brasil, se ela vai me cobrar muito, se eu não vou ter segurança que meu dinheiro vai estar lá, se eu pôr aquele dinheiro ele pode perder o valor lá? Se tem uma caixinha chamada Estados Unidos, se tem uma caixinha chamada Suíça, se tem uma caixinha chamada Israel, eu vou pôr lá em Israel, eu vou pôr nos Estados Unidos, eu vou pôr meu dinheiro na caixinha chamada Suíça, que me passa segurança. Onde vocês guardam o dinheiro de vocês? Eu acredito que vocês guardam num lugar mais seguro. Banco, embaixo do colchão, na meia, na bolsa, escondido dentro de um livro, você esconde onde você se sente seguro. Economia global é a mesma coisa. Você guarda o dinheiro, você guarda tudo aonde você se sente seguro. Você se sentiu seguro no Brasil, você vai lá e guarda. E o que é seguro? Ter certeza que aquele país vai respeitar as regras, que vai respeitar as leis. Ter certeza que aquele país não vai desvalorizar o dinheiro, que ele não vai quebrar e o seu dinheiro vai perder valor. Porque você não quer perder o valor, você quer pôr aquele dinheirinho e saber que quando você precisar dele, você tira ele de lá e vai ter o seu dinheirinho. Não que você vai perder ele. Imagina você pôr numa gaveta que ela é furada. E é isso que o Brasil, com o seu arcabouço fiscal, está mostrando, que é uma gaveta furada. Você vai pôr seu dinheiro e o seu dinheiro vai. Aí você vê uns idiotas de esquerda falar, a burguesia explora o proletariado. Conversa, minha gente. Ricos, a burguesia que eles tanto falam, são geradores de emprego. Se você pegar um gerador de emprego, começar a criar dificuldade, começar a criar problema para ele, esse homem, eles têm condição de ir para qualquer lugar do mundo que apresente situações mais legais. Vou usar um exemplo. Vamos lá, Luciano Hang da Van. A Van, ela fatura 30 milhões de reais por dia, dados do próprio Luciano Hang. Ele não precisa informar, pois é uma empresa limitada, ou seja, ele não é obrigado a abrir o capital dele, mas ele abriu na CPI do Covid. Que a Van fatura 30 milhões de reais por dia. Uma empresa que fatura 30 milhões de reais, se você ficar criando dor de cabeça, ficar criando encheção de saco, quantos países gostaria de ter uma empresa que fatura 30 milhões por dia em seu território? O Uruguai adoraria. A Argentina adoraria. Estados Unidos adoraria. E aí esses países, o que ele fala? Para o Luciano Hang, ele está no Brasil por escolha. Ele tem escolha, ele escolhe estar aqui. Se você começar a taxar fortunas, se você começar a criar impostos, criar muita dificuldade para essa gente, o que ele fala? Ele pega o telefone dele, liga e fala, ô, meu amigo tio Sam, para eu levar a van para aí, você me dá uma isenção de imposto? O país aí é mais tranquilo, respeita a regra? Aí o tio Sam vai responder de lá, sim, aqui é muito bom, não sei o que, tá, legal. Ele pega o patrimônio dele, o dinheirinho dele, e põe lá na caixinha do tio Sam. Vai para o Uruguai, aqui do lado, e monta a van lá no Uruguai e vive tranquilo. Então isso é de uma imbecilidade. E aí nós, pobres, aqui vamos trabalhar aonde? Pobre não gera emprego para pobre, pobre gera consumo. Nós, pobres, eu, Kleber, eu não gero emprego, eu recebo emprego. Eu recebo dinheiro e consumo coisas. Então eu tenho que ter
meu dinheiro, meu salário tem que produzir para consumir, porque eu não gero emprego. E o empregador tem que ter tranquilidade, certeza, para gerar emprego para mim, para eu ter onde trabalhar. E aí a roda da economia começa a girar. Aí as pessoas, os canhoteiros anti-horário aí começam com essas ideias de tem que pegar grande fortuna, que nem o próprio Jaiminho aí, o Haddad, pegou e falou: o filho do rico tem que ser taxado herança para ele aprender o valor para trabalhar. Meu amigo, se o Luciano Hang, usando ele como exemplo, souber que a fortuna que ele vai passar pro filho dele vai ser apreendida pelo Estado, ele tira a fortuna dele, põe nos Estados Unidos, pega os filhos dele e põe nos Estados Unidos. Porra, larga a mão de ser burro. Não seja burro para falar um negócio desse. Porque quem fala uma coisa dessa é burro. Porque essas pessoas, as grandes fortunas, os grandes empresários, as grandes empresas, elas são mundiais, elas podem ir para o mundo. Elas ficam num país, elas escolhem um país, não é porque elas são obrigadas, elas ficam por escolha. Então, quando uma pessoa tem escolha, você tem que a respeitá-la, você tem que trazer facilidades para ela, porque assim que ela põe o dinheiro dela, esse dinheiro gera emprego, ele movimenta a economia. Então, a gente não pode ficar enchendo o saco dos geradores de emprego, porque senão o cara tira e vai para outro lugar que é tranquilo. O Brasil já não é um lugar legal de morar, já tem violência, já tem insegurança jurídica, já tem imposto, já tem encheção de saco pra caramba. Já tem um monte de problema que esses empresários têm que conviver. Aí o cara vem falar de taxar a fortuna, vem falar de que tomar a herança do cara. Aí o que vai acontecer? O cara simplesmente tira os filhos dele aqui. Já o que acontece? Pega aí, o Brasil é o maior exportador de cérebros. Aí você pega aí todo mundo que tem oportunidade e acaba saindo do país. A comunidade brasileira lá fora é gigantesca. E por quê? Gigantesca, porque aqui já não é favorável de estar aqui. E aí o cara vai criar mais dificuldades, essas pessoas vão tirar o dinheiro delas aqui. É muito fácil uma empresa estar lá. Nos Estados Unidos, está no Uruguai, está na Argentina, está em todo lugar. Qualquer outros lugares é muito mais fácil. Então eles vão onde é favorável. Como já várias empresas entraram no nosso território e saíram. E elas saem diariamente e outras entram porque é favorável. A mesma coisa, quando a gente teve 4 anos de governo favorável, várias empresas falaram: não, vou lá arriscar, vou lá tentar, vou lá gerar emprego, vou ganhar um dinheirinho lá. Se você criar problema, criar dificuldade, ela sai, ela pega a plataforma dela, o faturamento dela e vai vender em outro lugar. Ela não é igual a gente que não tem muitas opções. Então a gente ouvir e replicar essas besteiras é muito perigoso. A gente tem que olhar as coisas do ponto de vista das outras pessoas, olhar do ponto de vista que aquele cara pode estar em outro lugar, então muito bom que ele esteja aqui, vamos ajudar ele a estar aqui. Vamos dar um exemplo. Eu vou montar uma fábrica numa cidade, por exemplo, Águas de Lindóia. Águas de Lindóia tem a fábrica, ou ali eu não sei se a fábrica da Cristália, que é a maior fabricante, uma das maiores fabricantes de remédio do Brasil, se ela é exatamente em Águas de Lindóia e Itapira, eu não sei ao certo, porque ali é bem na divisa. Mas vamos considerar que seja em Águas de Lindóia. O que é preferível para Águas de Lindóia, que tem 10 mil habitantes, e tem uma fábrica deste porte da Cristália? Ter a fábrica lá gerando 5, 6 mil empregos, diretos e indiretos, ou ter os impostos recolhidos por essa fábrica? Muito melhor os empregos, né? Por isso que chega lá as empresas e dão... eles dão isenção de imposto para essas fábricas se montarem lá por 10 anos, 15, 20 anos. Por quê? Os impostos vão ser muito menor do que os empregos que vão gerar. Porque a Cristália, ela não precisa estar em Águas de Lindóia, ela pode estar em qualquer município do país, ou até fora do país e trazer medicação importada. Ela não tem a necessidade de estar lá. Então a gente, por exemplo, vê a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. A Ford deixou o Brasil porque acabou, uma das coisas que acabou as isenções fora uma mudança da linha dela, que ela não fabrica mais carros, agora só caminhonetes e SUVs. Mas acabou os benefícios que tinha em Camaçari, onde ela fabricava o Fiesta e a Export. O que eles fizeram? Tiraram. A Ranger eles trazem da Argentina, que é muito mais barato.
fabricar na Argentina, traz da Argentina para cá, vende, traz F-150 do México e fechou a fábrica de camaçaria, a fábrica de São Bernardo do Campo. Mas aí o pessoal, vamos criar a lei do sindicato que impeça de mandar embora, vamos cobrar impostos altos dos mega fabricantes de carro. Simples, eles fecham a fábrica aqui, vão fabricar em outro lugar e mandam importado. Você precisa de carro, você vai comprar o carro pagando um carro mais importado. Tanto que a gente vê carro popular hoje está em cerca de 80 mil para cima. Um absurdo. Sendo que quando eu fui comprar carro popular, quando eu tirei minha primeira carteira, o carro popular custava 11 mil reais. Um golzinho custava 11.300 reais. Gol Special. Eu tive um golzinho Special preto, paguei 11.200 reais. Hoje esse golzinho estaria por 80 mil reais. Então veja. O que era melhor? A gente ter a fábrica da Ford aqui, camaçaria os impostos. Agora você não tem nem o imposto e nem os empregos. Mas se não tiver o imposto, os governos não vão arrecadar. Gerando emprego as pessoas consomem, todos os produtos têm imposto. Esse aqui é o negócio, esse aqui é o objetivo. Então a gente tem que reduzir nossa carga de imposto, fazer impostos simples, simplificar o imposto, não pode ter que ter 5, 6... Você tem que ter um corpo de 1 milhão de pessoas lá para decidir. Tem empresas que têm um prédio de contadores para entender os impostos e não entende. E ainda não consegue entender. Então a gente precisa ter esse fim desses impostos e não cair nessa narrativa. Então, pessoal, a respeito do arcabouço fiscal é isso que a gente pode tirar, são essas duas estratégias. A questão de que estão pintando um cenário ruim, péssimo, para apresentar o ruim, então não vamos cair, não vamos aceitar nenhum péssimo ruim. Vamos esperar ser apresentado para falar com o papel, então vou abrir uma nova live. E dentro do que foi apresentado, do que a gente pode extrair, basicamente é isso, certo, pessoal? Então, por hoje é só a nossa live. A gente teve um ataque esses dias aqui da canhoteirada lá no nosso Instagram. E a gente tem que às vezes mostrar. Eu não sou uma pessoa mal educada, eu sou respeitosa e acho que o debate é saudável e salutar e não ligo de debater com os canhotas, mas não venha me xingar, porque se xingar, eu respondo na mesma altura, porque se eu trato com educação, quero ser tratado com educação, e quando eu sou tratado sem educação, eu também sei não ter a mesma educação. Então, gente, eu acho que é isso. Uma boa noite para vocês, um sábado abençoado, que amanhã seja um domingo maravilhoso com a família de vocês. A gente não dá para aprofundar mais aqui, porque o que foi apresentado foi muito pouco, foi muito raso, foi algo muito simples. Lembrando, curta nossas outras plataformas. Daqui uma hora, você que está lá no Spotify vai ter esse conteúdo já para você daqui uma horinha. Também lá no Spotify dá para compartilhar, comentar, curta e compartilhe. Você lá no Rumble. Vocês também não conhecem as outras plataformas, é legal ir lá conhecer, vai conhecer o Rumble, é legal, é bacana. Conhecer o Instagram, conhecer o Twitch TV, o TikTok, o YouTube, para cada plataforma que você tiver. É muito legal a gente conhecer essas plataformas, porque cada um tem o seu jeito, tem a sua liberdade, tem a sua característica, é muito bacana. E sempre lembrando, gente, a gente vai ter conteúdos aqui das nossas lives aqui para esses canais, conteúdos exclusivos para o Instagram e para o TikTok, que são conteúdos mais curtinhos, umas coisas mais curtinhas, algumas lives para esses dois canais que eu abro esporadicamente. Mas as lives mesmo acontecem aqui nessas plataformas. E último recadinho aí, antes da gente voltar a se despedir, curte e compartilha. É muito importante curtir e compartilhar, porque assim que a plataforma entende o que é relevante o nosso conteúdo, espalha para mais pessoas. E vamos explorar lá as outras plataformas, vamos se achegar. E lembrar para vocês que temos o Padrim. Você entra lá, aqui na nossa descrição do vídeo vai ter o site do Padrim. O que é o Padrim? O Padrim é um conteúdo exclusivo. Quem contribuir por mês com o canal, quem contribui, os membros que forem do canal, vão ter acesso a um grupo de WhatsApp comigo e vão ter acesso a cursos e lives exclusivas que são feitos só para os padrinhos. Cursos e lives. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, clica aí no Padrinho, se inscreve, gosta do nosso trabalho e incentiva, porque também nós temos um custo para manter essa estrutura, para manter as nossas lives. Então, se você apoia, clica aí no Padrim. Então, gente, por hoje é só. Recados dados. Meu sincero boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, carinho. Agradecer a Deus a oportunidade de estar podendo falar com vocês. Agradecer o carinho de vocês aqui nesse sábado à noite. Poderiam estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui
nos reunindo aqui falando, tentando melhorar o Brasil, tentando dar nossa contribuição. Então é isso, gente. Sempre lembrando, a guerra só está começando, a batalha é longa, dura e árdua. Desistir nunca foi uma opção, porque eu acredito num Deus vitorioso e quem está do lado do certo, quem está querendo fazer o certo, sempre vence. Então não vamos esmorecer, vamos ser resilientes e seguir firmes, confiantes, alegres e ordeiros. Tá certo, minha gente? Uma boa noite, sigam os nossos canais. Amanhã não sei se vai ter o nosso giro de notícias, mas vou tentar trazer o giro de notícias, aí que são aquelas 10 notícias da semana. Ainda não é certeza, vou estar avisando ao longo do dia. Mas fiquem atentos aos conteúdos, tá certo, gente? Lives aqui todo dia no canal. Todo dia naquela, né? Na medida do possível. A gente vê que não consegue, às vezes tá dando uma ou duas, mas eu tento. O compromisso é de ter lives aqui todo dia e a gente tá tentando, mas às vezes tem os empecilhos, tá certo, gente? Gente, uma boa noite. Até amanhã. Até mais aí nas redes sociais. E muito obrigado, gente. Tchau. Até mais.